Agora, direto para Brasília, mais uma fase da Lava Jato. O filho do ex-ministro e ex-senador Edson Lobão preso. José Maria Trindade, a repercussão política aí na capital federal. Bom dia, Zé Maria. De novo a Lava Jato tirando o sono dos políticos, né? Muito bom dia, Tiago Berrage, bom dia a todos. Olha, Tiago, esse é o Márcio Lobão e não é aquele que a gente chamava aqui de Lobinho, que é o suplente do pai, né? O esquálido, segundo a tabela da Odebrecht, né? Esse trabalhava numa das subsidiárias do Banco do Brasil, era diretor, e a ideia lá é que houve roubo de R$2.800.000 na usina de Belo Monte. A impressão é que essa usina foi criada exatamente para dar dinheiro, principalmente aos senadores do PMDB. Edson Lobão era do DEM, negociou a ida para o MDB e faz parte ali de um grupo seleto de senadores que estão encrencados agora com a justiça porque perderam os mandatos e aí perderam o foro privilegiado. Edson Lobão, Romero Jucá estão agora nas mãos do juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. Neste caso de hoje, é a edição de número 65 da Lava Jato. O Márcio, filho do Lobão, ele já estava sendo processado, o processo já estava aberto. A novidade agora é que existia um crime continuado, que é o caso de lavagem de dinheiro. Lá na minha cidade se fala que vergonha é roubar e não poder carregar. Foi o caso dele. Roubou tanto que não tinha dinheiro, não tinha como justificar o dinheiro. E aí fez umas operações muito complicadas de compra de obra de arte, porque aí tem um valor subjetivo, e dizia que vendia por muito mais, justificando a entrada de dinheiro. Além disso, usou empréstimos ali na família, uma rede de empréstimos, e também a venda e compra de imóveis. É quando também a valorização que foge até da avaliação de um perito, né? Então, nessas tentativas de legalizar dinheiro, é que o Márcio foi pego e está, portanto, preso. São várias operações que acontecem aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. O esquálido Edson Lobão, segundo a tabela da Odebrecht, vai ter mais problemas, né? Pode, Augusto Nunes. Zé Maria, meu compadre, tudo bem? Você que é especialista em Brasília, você podia me explicar o seguinte: diante da proliferação de famílias, de quadrilheiros, eu queria saber se existe uma metodologia comum, por exemplo, se a mamãe Metralha criou os filhos, que é a mãe do Gedel e do Lúcio, que é uma quadrilha, né, familiar, se ela usou os mesmos métodos aí usados pelo Edson Lobão para criar aí o Lobinho e esse agora, que está se destacando no mundo do crime. Né? Anice Lobão, que também é deputada, né? Olha, Augusto... É o mesmo método, Zé? Eu tive problemas aqui quando eu disse que a mãe do Gedel seria processada por gestação de quadrilhas, né? Mas é inevitável dizer, porque há um arranjo ali familiar e tal, e a gente vê que cada um tem realmente uma função, alguns na política e outros na gestão dos negócios. A gente vê que a política há muito virou mesmo um negócio. Eu tive acesso a uma planilha de um deputado onde ele coloca as empresas e no organograma dele lá coloca o mandato como se fosse uma fonte de renda exatamente dessas empresas. Então, políticos, não está na hora ainda de dormir, não, porque a Lava Jato ainda não morreu. E você fala que a Lava Jato não morreu. O procurador Deltan Dallagnol, nesse documento que a Lava Jato enviou hoje para a imprensa, junto com a Polícia Federal, falando sobre essa operação de hoje, o procurador diz o seguinte: a Lava Jato continua rompendo a aura de intocabilidade de poderosos. A equipe segue unida e, enquanto for possível, prosseguirá fazendo o trabalho que lhe cabe, não é, Zé Maria? Exatamente. A última disputa agora está na Procuradoria-Geral da União. Alguns procuradores ali da Lava Jato ficaram decepcionados com a indicação do presidente Jair Bolsonaro, né, do Augusto Aras, para a Procuradoria-Geral. E a coisa ficou ainda mais complicada quando a Gleisi Hoffmann elogiou publicamente o indicado do presidente Jair Bolsonaro. Ele já começou a fazer a parte política. Foi a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que acaba o mandato no dia 17, é o último dia dela, entra o substituto, porque não vai dar mais tempo
votar o nome de Augusto Aras e fazer a sabatina. Isso deve acontecer no dia 22. No dia 18 entra o substituto até a posse do Augusto Aras, que deve ser aprovado. Então ele foi na procuradora, fez gestos ali a vários setores, convidando para a possível gestão dele, né? Porque ainda não está aprovado, pessoas de vários grupos do Ministério Público, e já começou aquela visita aos gabinetes dos senadores que eu critiquei aqui, dizendo que ali, naquele caladinho do privado, é que se faz o acordo que não aparece naquela sabatina pública da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esta é a expectativa da Procuradoria-Geral. E olha, Tiago, esse grupo aí da lista tríplice domina o Ministério Público há muito tempo. E há interesses ali em jogo, salários, dividendos e muito emprego, muita função ali distribuída através da Procuradoria-Geral da República. E até vaga na garagem, né? Nada mal, né? Zé Maria, a respeito desse convite que eu vi aqui no Twitter da procuradora Tamea Danelon de compor a Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, o que você tem de informação a esse respeito? Olha, ele convidou procuradores de vários setores, inclusive a Eitel, que é um procurador aposentado, que já fez parte da lista tríplice na época do presidente Michel Temer. Então, na verdade, Bruno, o que acontece é que a Procuradoria não tem hierarquia, mas tem grupos, né? Tem pessoas que formam grupos. Alguns se preocupam muito com salário, outros se preocupam muito com a politicagem mesmo, essa história de esquerda, direita, de meio ambiente, não meio ambiente. E outro grupo quer mesmo o poder para fortalecer o Ministério Público e fazer ações como a Lava Jato. Esses grupos aí, eles são independentes, né? E o pessoal da lista tríplice é muito forte na Procuradoria, domina ali a política interna. Então, o procurador novo, Augusto Aras, terá que compor, terá que chamar mesmo pessoas de vários grupos, várias tendências, numa tentativa aí de acalmar a Procuradoria. E ele está tendo que administrar 2 processos ao mesmo tempo. Um é esse processo para não deixar que esta reação da Procuradoria possa interferir na votação secreta do Senado Federal. E outra é esta ação política mesmo, de visitar senadores e tentar a aprovação. O primeiro passo é a aprovação do Senado, depois ajustar ali a Procuradoria. Mas que haverá insatisfeitos, isso com certeza. Claro. Ô Zé, só para a gente fechar, 2 outros destaques. Primeiro, a procuradora Tamea Danelon, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo, foi convidada pelo procurador Augusto Aras. Ela ainda não sabe ainda se deve aceitar, enfim, ainda precisa resolver toda a situação, o Senado precisa aprovar o nome dele, afinal. E a outra questão é que agora há pouco o ministro Sérgio Moro postou no Twitter: a Polícia Federal segue firme contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Longa vida à Operação Lava Jato. É aquela história do vida longa e próspera, não é isso, José Maria Trindade? Exatamente. A ideia da Lava Jato é multiplicar o que eu chamo de franquia. E isso já está acontecendo. O modelo vai em frente. As delações que aconteceram lá em Curitiba acabaram mostrando irregularidades em vários estados. E a expectativa do grupo, que é muito bem formada, a Força Tarefa, né, é de que esses dados, essas delações, possam ser usadas nas investigações regionais, como é o caso do Rio de Janeiro, em São Paulo, Mato Grosso, uma em Minas Gerais, aqui no Distrito Federal também está funcionando. Então, esta é a expectativa, a multiplicação da Lava Jato, e é isso que o ministro comemora. José Maria Trindade com as últimas informações de Brasília. Até mais tarde, Zé, bom trabalho para você. Muito bem, muito bom dia a todos.